Eu sou a Sandra, eu trabalho com mosaicos desde 2007 e eu comecei a trabalhar com mosaicos antes disso, né? Era um hobby que eu tinha. Eu, desde criança, sempre gostei de fazer trabalhos manuais, então eu brincava com um monte de coisa, papel machê, gosto muito de marcenaria também, e durante a faculdade foi quando eu descobri o mosaico, então eu comecei a fazer de hobby. Eu fiz faculdade de biologia, mas quando eu entrei para o mestrado em ecologia na Amazônia, eu me dei conta que, apesar de eu ter um grande interesse pela natureza e por todas as coisas de biologia, eu, na verdade, não queria ser uma acadêmica, não tinha nenhuma pergunta que eu gostaria de responder e eu continuava gostando muito, tinha um prazer enorme em fazer trabalhos manuais, em especial o mosaico. Nesse mesmo período, as pessoas, alguns amigos e familiares, começaram a fazer pequenas encomendas para mim de moldura de espelho, bandeja ou pequenos quadros de mosaico. Mas não foi assim alguma coisa suficiente para eu resolver que eu ia largar o que eu fazia. Na época eu trabalhava numa editora com um livro didático de ciências para fazer isso. O que me motivou mesmo a mudar de carreira foi que meu ex-marido, na época namorado, teve uma oportunidade de trabalhar na Inglaterra e a gente resolveu que eu iria junto, e lá eu entrei em contato com uma artista que eu admirava muito o trabalho, que eu tenho um livro e tudo, que chama Emma Biggs, e falei com ela, e ela falou para eu visitá-la quando eu chegasse em Londres, que de repente ela poderia ter algum trabalho para mim. E chegando lá, então eu fui visitar, mal falando inglês, mas eu fiz uma semana de teste. Nessa uma semana a gente desenvolveu uma amizade e eu acabei trabalhando 4 anos como assistente dessa artista que trabalha com mosaico na Inglaterra. Daí, voltando para o Brasil, eu continuei a trabalhar com mosaico. Hoje eu tenho meu próprio ateliê, que chama Ponto Mosaicos e Artes, aqui em São Paulo, onde eu trabalho fazendo encomendas e painéis, principalmente, que nem esse que está aqui atrás, mas também dou aula, tanto para adulto como para criança. E depois que eu tive minha primeira filha, primeira e única, eu também comecei a ter essa ideia de trabalhar com o público infantil. O mosaico, para definir o valor, o custo de um produto ou quanto você vai cobrar num orçamento, não é um trabalho fácil, né? Porque tem algumas coisas que pesam nessa definição. Um é você estimar quanto tempo você vai gastar para fazer aquele trabalho e dar um valor para a sua hora de trabalho. Depois você tem que levar em consideração o custo do material, todo que você vai gastar, sempre lembrando que não basta calcular a área do final do mosaico, né? Você tem que pôr, eu coloco em geral 30% a 40% a mais de material no orçamento, que é o que a gente perde cortando, principalmente quando o trabalho é elaborado. Outra coisa importante levar em consideração é não ter um único valor para o preço. Tem gente que cobra por metro quadrado, então estipula um valor que você cobra. O meu trabalho, tipo um mosaico custa R$300, R$500, tem gente que cobra R$1.500 um metro quadrado do trabalho. Mas se você não levar em consideração quão elaborado é o trabalho, daí você vai estar cobrando coisas muito diferentes, né? Então eu tenho uma tabela que eu tenho um valor que eu estipulo por metro quadrado quando eu vou fazer um orçamento, mas eu tenho 3 níveis de detalhamento. Um quando eu faço com peça praticamente inteira, sem corte, outro com corte simples e um valor para trabalho com corte mais elaborado. Agora, para peças menores, eu acho que é difícil daí você pensar no metro quadrado quando é muito pequenininho, então é importante pensar isso, quanto tempo você levou para fazer e o quanto você gostaria de ganhar pelo seu tempo de trabalho. Daí é sempre bom consultar quantas outras pessoas que fazem trabalhos similares ao seu estão cobrando, para você não estar muito fora, né? Não cobrar ou muito acima ou muito abaixo. Então tem uma coisa que eu nunca faço, que é reproduzir a obra de outro artista ou outro artesão. Então, quando um cliente me manda um trabalho em mosaico de outro artista e fala eu quero igual a esse, eu não faço, porque
porque eu acho que daí você está se apropriando da arte de outra pessoa. Então, em geral, eu sempre... Mas isso acontece pouco. A maioria das pessoas te procura querendo ou reproduzir uma pintura, uma fotografia, uma arte que é feita em outro formato, e daí você vai estar fazendo uma adaptação ao mosaico, e daí eu acho que você pode fazer sem nenhum problema. Eu sempre tenho uma conversa, né, com o cliente, nem sempre ao vivo, depende de quanto a pessoa está realmente disposta a fazer aquilo, mas eu marco uma conversa ou por telefone ou ao vivo para entender o que o cliente quer, peço algumas referências, se a pessoa não tem, eu mando referências para ela, e daí a gente tenta entender mais ou menos o que vai ser feito. A partir daí eu passo um orçamento, e se a pessoa se interessa pelo orçamento, daí que eu começo a trabalhar realmente em elaborar um desenho para a pessoa aprovar antes de eu fazer o mosaico. Eu tenho um site onde tem uma amostra do meu trabalho. Eu também tenho, hoje em dia eu uso mais o Instagram e menos o Facebook, mas já usei mais o Facebook. E daí eu divulgo o trabalho, né, de encomenda. Eu também entro em contato com arquitetos, escritórios de arquitetura ou de decoração de interiores, né, divulgando o material. Eu cheguei há um tempo atrás fazer um pequeno portfólio, um livrinho com fotos, que eu também já distribuí, e divulgar na região que você tá, porque como a aula, quando é presencial, são pessoas que estão próximas, então às vezes flyer funciona. Eu já deixei muito flyer em salão de beleza, em academia de ginástica, onde tem as pessoas frequentando, funciona também. Agora, peças prontas, se o interesse é vender peças prontas, antes da pandemia, eu participava dessas feiras artesanais, né, ou de produtos manuais. Uma das razões pelas quais eu comecei a fazer mosaico foi que eu sempre fui um pouco desastrada, assim, um pouco estabanada. Então eu quebro prato, copo na minha casa com uma facilidade grande. E algum dia eu resolvi que eu tinha que dar um jeito nisso, e então ressignificar essas coisas que eu quebrava. Então eu comecei a guardar essas louças, e daí eu fui atrás do mosaico um pouco para poder usar essa louça numa arte. Eu fiz isso um pouco, para ser sincera, né, vendo aqui meus trabalhos, a maior parte hoje em dia eu trabalho com pastilha de vidro ou mármore. Eu não trabalho quase com louça usando assim. Então foi um início, mas não foi o que ficou para mim. Eu acho que o mosaico também tem uma coisa que é muito interessante nele, que é essa coisa de você juntar pequenas peças para formar um todo, né? E eu acho que isso é muito rico no sentido da gente entender um pouco como cada pecinha é importante para formar uma coisa em geral, tanto na arte do mosaico como para a vida, assim. Então, eu acho que, pensando assim de um jeito mais intimista no mosaico, eu acho que ele expõe muito essa coisa de como com pequenos pedaços você forma uma coisa maior, né?